Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tem algo que ninguém te conta. No momento exato em que você para de correr atrás, não finge, mas realmente desiste por dentro. Ela percebe. Não te manda mensagem pedindo para voltar. Não admite que errou, mas começa a aparecer. Do nada. Posta story com indireta. Ri alto ao lado de um amigo. Curte foto antiga. E você pensa, o que mudou? Mas a pergunta real é, por que só agora ela está reagindo? O que acontece na mente de uma mulher quando ela sente que perdeu aquele cara que sempre estava lá? Hoje, eu vou te mostrar os sinais quase invisíveis de que ela entendeu que perdeu o controle. E se você já começou a se afastar, vai perceber que ela não está reagindo por saudade, mas por medo. Então segura firme e assiste até o fim, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga esse jogo emocional. E é justamente por isso que alguns comportamentos dela mudam, às vezes de forma quase imperceptível. Mas se você começar a observar com atenção, vai perceber que algo mudou. E não é em você, é nela. Porque ela começou a entender que não tem mais o controle. E esse vazio que antes era seu, agora é dela. A primeira reação? Ela começa a postar stories provocativos. Não é aleatório. Cada selfie no espelho com legenda ambígua, cada vídeo com um risinho solto ao lado de um cara qualquer, ou aquela música que parece uma indireta direta, tudo isso tem endereço certo. Você, quando percebe que perdeu espaço, ela não corre atrás com palavras. Ela vai atrás da sua atenção. Testa se ainda tem impacto sobre você, se ainda consegue te incomodar. E se você sente aquele desconforto ao ver, é porque ela acertou. Essas histórias são iscas. São formas de dizer ainda tô aqui, sem precisar escrever. Ela joga no feed e espera. Espera a sua reação. E quanto mais você ignora, mais ela intensifica. Porque antes, bastava ela aparecer para você se mover. Agora não. Agora ela precisa fazer esforço. E ela odeia isso. A mulher que antes parecia distante, segura, agora está gastando energia tentando provocar em você uma resposta, mesmo que mínima. E o palco onde isso tudo acontece é o mais comum de todos: as redes sociais. E se você já está cansado de ver ela brincando com o que você sente, sumindo quando quer e voltando quando bem entende, talvez seja o momento de inverter esse cenário. Talvez seja a hora de mostrar que não é mais você quem corre atrás, que agora ela precisa olhar 2 vezes para ver se ainda te encontra onde antes você sempre estava. E se quiser, dá uma olhada no manual que deixei no primeiro comentário. Lá tem o passo a passo para virar o jogo. Segunda reação, ela começa a aparecer nos lugares que sabe que você frequenta. Você entra em um ambiente qualquer sem esperar nada e ela está lá, sozinha, arrumada, com aquele sorriso de quem finge que foi coincidência, mas você sabe que não foi. Ela sabia onde você estaria e fez questão de estar também. Não para te pedir nada, não para conversar, só para ser notada, só para ocupar o espaço que antes era dela por direito, mas que agora ficou vazio. Ela aparece como um lembrete vivo do que vocês já foram e do que ela sente estar escapando das mãos. E mesmo que não diga nada, o corpo dela entrega tudo. O jeito como olha, como se movimenta, como se acende quando percebe que você notou. Ela não quer te reconquistar. Ela quer testar, ver se ainda tem algum efeito sobre você. Terceira reação. Ela começa a responder suas mensagens com muito mais rapidez. Você manda e de repente já veio a resposta. Parecia cheia de si, que nunca admitia erro, que te fazia duvidar até do que você sentia. De repente ela aparece com um pedido de desculpas. Às vezes direto, outras vezes disfarçado. Algo como, eu sei que não foi fácil, ou talvez eu tenha exagerado naquela vez. Parece pequeno, quase inofensivo, mas carrega um peso enorme. Porque pedir desculpas para ela é abrir uma fresta na armadura, é admitir que alguma coisa saiu do controle. E essa fresta só aparece quando ela sente que a perda se tornou real. Ela não quer parecer arrependida demais, porque isso a deixaria vulnerável, mas quer mostrar que está revendo atitudes, que talvez, só talvez, você estivesse certo em se afastar. E por trás desse pedido, o que existe é um movimento calculado, tentar reconstruir o vínculo a partir do reconhecimento do estrago. Não porque ela virou outra pessoa, mas porque sente que perdeu você como presença segura. Essas desculpas não vêm à toa. Elas aparecem quando ela percebe que não adianta mais provocar, não adianta mais fingir indiferença. É o recuo emocional de quem viu a queda de braço terminar em silêncio. E o silêncio do homem que antes insistia, pesa. Nona reação. Começa a curtir fotos antigas do seu perfil, lá no fundo da galeria. Aquela época em que vocês nem estavam se falando. E ela vai lá e deixa o rastro. Você recebe a notificação e pensa, por que agora? E a resposta está na intenção.
Curtir fotos antigas é como dizer, ainda estou pensando em você, sem escrever uma palavra. É um aceno visual, uma tentativa de reativar o contato sem parecer que está correndo atrás. Ela não quer abrir conversa, mas quer que você perceba a presença dela. Quer cutucar sua memória, reacender o seu olhar. E o curioso é que essa curtida solta no tempo carrega um peso emocional que ela não consegue mais esconder, porque não é sobre a foto, é sobre o que ela sentia quando aquela imagem foi postada, e sobre o que sente agora ao revisitá-la. Ela está tentando voltar no tempo, encontrar alguma ponte de onde vocês pararam, e isso diz muito mais do que qualquer mensagem direta. 10ª reação. Começa a postar indiretas sobre amadurecimento, autoconhecimento, valor próprio. Você passa a ver nos stories frases sobre perder alguém importante, sobre reconhecer erros, sobre aprender com a vida. À primeira vista, pode parecer que ela está em uma fase reflexiva, mas muitas dessas frases são reflexos do que ela viveu com você. São confissões travestidas de filosofia barata. São pedaços de vocês dois disfarçados de superação. Ela escreve para o público, mas envia para você. Essas indiretas não são apenas sobre o que ela está vivendo. São sobre o que ela gostaria que você soubesse, sem precisar dizer. Sobre o que ficou engasgado, o que ela não conseguiu te falar. É uma tentativa de mostrar que está diferente, ou pelo menos de te fazer acreditar nisso. E por mais que ela tente se blindar com frases feitas, o subtexto revela tudo. Ela sente sua ausência e quer voltar, nem que seja só para o seu pensamento, que ela relutou em encarar. Você não está mais preso. E é isso que mais assusta ela. Esse comportamento instável, ora doce, ora indiferente, é o reflexo de alguém que perdeu o controle sobre a narrativa. Antes, ela era quem decidia quando falar, quando responder, quando se aproximar. Agora ela tenta a qualquer custo recuperar o ritmo, mesmo que isso signifique te deixar confuso. E não é porque ela está sendo cruel. É porque está tentando, do jeito torto que consegue, voltar a ser notada, voltar a ter algum tipo de impacto sobre você. E se ela consegue te deixar em dúvida, te provocar uma inquietação, sente que ainda existe chance. Esse tipo de oscilação emocional geralmente aparece quando ela ainda tem sentimentos, mas não tem mais a certeza de que pode te alcançar. Então ela arrisca, se expõe, depois recua, sorri, depois desaparece. É um jogo silencioso, mas intenso, porque ela está lidando com um medo real, o de não ter mais lugar na sua vida. E esse medo não permite mais que ela mantenha uma postura linear. Por isso ela muda o tom, muda a atitude, muda até a frequência. Tudo tentando provocar uma reação, qualquer uma. Até mesmo seu silêncio serve de termômetro. Se você ignora, ela entende. E isso a desestabiliza mais ainda. A verdade é que esse movimento de vai e vem diz muito mais sobre ela do que sobre você. É o retrato de alguém que está sentindo na pele o que antes você sentia calado. E agora, com os papéis invertidos, ela se perde no próprio jogo. Porque quem começa a jogar com sentimentos raramente está preparado para quando perde o controle da partida. 11ª reação. Começa a puxar assunto do nada, com temas banais só para não sumir da sua vida. Do tipo, você viu aquele filme novo? Me lembrei de você com essa música? Ou qualquer coisa aleatória que na prática não tem relevância nenhuma. Mas o que importa não é o assunto, é a intenção. Porque quando a mulher que te ignorava começa a procurar brechas para conversar, não é curiosidade, é receio. Ela está tentando se manter presente, mesmo que você já tenha seguido em frente emocionalmente. Ela percebeu que o silêncio entre vocês está crescendo, e isso incomoda. Incomoda porque o silêncio dela antes te machucava, mas agora é o seu silêncio que fere, e ela sente. Cada tentativa dela de iniciar um papo raso é, na verdade, uma tentativa de ver se ainda tem espaço. Ela quer saber se você ainda se importa o suficiente para responder. E mais do que isso, quer saber se você vai puxar o assunto adiante ou vai deixá-lo morrer ali, como talvez ela tenha feito com você tempos atrás. 12ª reação. Te elogia por coisas que antes nem notava. De repente, o seu jeito calmo, a sua roupa, o seu trabalho, até seu silêncio ganham elogios que nunca vieram antes. Isso acontece porque agora ela te enxerga com olhos diferentes. O distanciamento fez ela observar o que antes era garantido. E quando percebe que está perdendo o acesso a você, ela começa a valorizar detalhes que antes ignorava. Não porque você mudou, mas porque agora ela tem medo de que outra pessoa perceba aquilo que ela deixou passar. Esses elogios não são aleatórios, são um tipo de aproximação emocional. Uma maneira de dizer, eu ainda vejo valor em você, sem precisar admitir que está arrependida. É uma espécie de reconquista sutil, um convite para você olhar para ela com carinho, para ver se ainda há espaço para algum tipo de retorno. Mas repare,
Quanto mais inesperado o elogio, maior o sinal de que ela está tentando voltar por um caminho indireto. 13ª reação. Menciona, com saudade, coisas que vocês viveram juntos. Pode ser um lugar que vocês frequentavam, uma série que assistiram, um momento específico, e ela não faz isso por acaso. É uma tentativa clara de acessar a memória emocional. Ela sabe que o tempo não apaga tudo e que certos momentos ainda podem mexer com você. Então ela joga essa carta tentando acionar o sentimento por meio da lembrança. É aquela velha tática de reviver o passado para tentar reacender o presente. Só que agora ela faz isso com cuidado, porque sabe que você está mais distante. Ela não quer parecer carente, mas quer deixar claro que ainda pensa em vocês. E essa saudade disfarçada de lembrança é uma das ferramentas mais poderosas para quem quer tocar no emocional sem se expor totalmente. 14ª reação. Começa a demonstrar mais cuidado com a própria aparência, especialmente quando sabe que vai te encontrar, mesmo que de forma casual. A mulher que antes parecia despreocupada com sua presença, agora capricha nos detalhes. Cabelo, perfume, postura, tudo cuidadosamente calculado. E não é por vaidade, é porque ela sente que precisa de alguma forma reconquistar a sua atenção, porque no fundo, ela sabe que perdeu algo. Ela não quer que você a veja igual como antes. Quer que você a veja melhor, mais interessante, mais bonita, mais envolvente. E essa mudança repentina na aparência, ou no jeito de se apresentar, é uma tentativa silenciosa de te mostrar que você ainda pode querer ficar, que ela ainda pode ser a melhor escolha, mesmo depois de tudo. 15ª reação. Demonstra ciúme de forma sutil, mas constante. Pode ser com perguntas disfarçadas, indiretas jogadas no ar ou até aquele comentário meio ácido quando você menciona estar ocupado. Ela reage como quem está só brincando, mas você sente o peso por trás, sente o incômodo. E isso revela uma verdade que ela tenta esconder, o medo de ter sido trocada. Ciúme não declarado é o último esforço de alguém que não quer admitir que ainda se importa, porque dizer que está com ciúme seria abrir o jogo. Então ela insinua e observa, esperando sua reação, esperando ver se ainda existe algum sentimento que possa ser puxado de volta para a superfície. Só que muitas vezes, esse tipo de comportamento mostra mais sobre a insegurança dela do que sobre o que vocês viveram. A verdade é que, quando você muda de postura de verdade, não por orgulho, não por estratégia, mas porque simplesmente cansou, tudo ao redor começa a reagir, inclusive ela. Cada provocação, cada indireta, cada tentativa de reaparecer, não é sobre o quanto você ainda importa para ela. É sobre o quanto ela percebeu que está te perdendo. E o mais interessante disso tudo é que quando você sai da posição de quem implora e entra na posição de quem observa, você começa a enxergar com clareza quem realmente estava do seu lado e quem só gostava do seu esforço. Agora é com você. Se esse conteúdo te abriu os olhos de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal A Sabedoria Oculta e ativa as notificações para continuar recebendo conteúdos como esse, diretos, sem enrolação, e que falam a linguagem de quem já viveu na pele. E para você que quer ir além e realmente virar o jogo, eu deixei no primeiro comentário fixado o link do nosso e-book exclusivo, com o passo a passo completo para fazer ela correr atrás, sem precisar fingir, forçar ou se perder de si mesmo no processo. Clica lá agora. Seu próximo passo